Quem conhece, assim, um pouco de Rush, quando a gente fazia no meio do show, tipo... A galera se ligava, gostava. Chama muito esse riff, né? Tá louco, cara. E aí só que a gente fazia, tipo, só a introdução, assim, e daí... Daí voltava, sei lá, com bet balanço. Daí a galera acabou. Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um podcast Redação Desconecta, o teu podcast semanal que vai ao ar todas as terças às 8 horas da manhã no streaming de áudio, e agora eu decretei, vai todos... No YouTube também vai às 8 horas da manhã. Nós estávamos botando 8 da noite, fazendo uma confusão, tava uma zona. Cara, agora vai todo mundo 8 horas da manhã e azar. E olha que massa, cara. Chegamos à 100ª edição, Brody. Que isso, que loucura, hein? Quem diria? Que isso, hein? Eu tava ansioso por esse 100º. Eu quero ver daqui pra frente como é que vai ser. E tem novidade, cara. Nós vamos tentar acelerar esse processo aí, colocar 2 por semana. Então, essa semana a gente vai ter a gravação de mais um e vai entrar aos sábados às 8 horas da manhã. Então, vamos estar com dois podcasts por semana aí, falando de discos, né, música de forma geral, esse papo que a gente sempre leva por aqui. Estamos crescendo bastante no YouTube lá, os cortes têm ajudado bastante, os shorts também têm ajudado bastante. Então, se tu não segue a gente no YouTube ou no streaming de áudio que tu prefere aí, né, o Spotify, YouTube Music, vai lá, dá um seguir, xinga a gente também, fica à vontade se a gente falar alguma bobagem, tá tranquilo, tá numa boa. A ideia aqui é trocar trocar um papo. Hoje eu não tô com bochechas rosadas. O negócio é trocar um papo numa boa, né, cara? A gente sabe que pode dar várias caneladas aqui. Afinal, né, cara, falar de um disco por semana exige uma pesquisa muito grande e muitas vezes não há tempo para isso. Então a gente fala um pouco mais também do que a gente sente sobre o álbum, sobre as músicas e tudo mais. Beleza? Hoje, nessa 100ª edição especialíssima, cara, convidando aí nosso amigo Alê, grande Alê, especialista, amante número 1 do Rush, cara. Eu nunca vi um cara que gosta tanto de Rush que nem o Alê, Brody. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom, primeiramente, eu agradeço o convite, Marcelo, Brody, pela oportunidade de estar aqui, de falar... Vamos dizer, eu costumo dizer que o Rush não é minha banda preferida. Minha banda preferida, dependendo do dia da semana... É Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd. Aí as pessoas perguntam, e o Rush? Eu falo, o Rush tá acima da minha banda preferida. Entendeu? Boa. Que demais, cara. Seja bem-vindo. Ô, Ale, essa camiseta aí, hein? Já chegou com a peita bonita aí, hein? Representando, hein? Que demais, cara. O primeiro disco, é o Rush. Pô, e olha que legal, cara. Antes de eu fazer esse convite pra ti, a gente não sabia que o Rush ia vir pro Brasil. Aliás, ia ter a turnê, né? A divulgação da turnê. Então, olha que especial, né, cara? 100ª edição do programa. Rush confirmado no Brasil. E com quantas datas? 5 datas, mais uma outra. Agora são 6, né? Porque tem show extra em São Paulo, né? Show extra em São Paulo. E uma coisa que me impressiona do Rush, cara, é que não vaza nada, bicho. Nada. Eles são sempre eles que falam, é assim, vai ser assado, não sei o quê. Legal, não tem vazamento de nada. É verdade. A gente vê uns jornalistas dando umas barrigadas em vários... Teve um que vazou, cara. Quer dizer, vazou não, né? Disseram que o Rush ia tocar em Porto Alegre, na arena do Grêmio em Porto Alegre, e, porra, nos deixaram na mão aí, hein? Quem disse foi o vice-presidente do Grêmio. Eu ouvi alguma coisa sobre ter oferecido o show, não foi? Acho que foi o presidente do Grêmio, sei lá, falou que ofereceram show, alguma coisa assim, mas... Cara, como é que pode, meu? Eles tiveram aqui, foi em 2003 que eles estiveram no Vapor Trails, né, no Brasil. O primeiro show no Brasil foi aí, né? Foi aqui, foi demais, cara. E é um espetáculo, né? A gente tava falando em off aqui, né? São 3 horas de shows, né, cara? Primeiro, tu tem que estar bem fisicamente, né? Porque 3 horas de show, né, em pé num estádio não é mole, né, meu? Cara, pois é. O último show que eu fui, cara, penúltimo show que eu fui, sei lá, foi no show do Black Sabbath. Eu tive uma crise de rim, cara, no meio do show, tá ligado? Me atacou o rim, cara, assim, de uma maneira que nunca mais tinha me atacado. E, cara, aquela dor insuportável. Tava sem beber água? E tinha... tava.
Naquele momento estava só na Budweiser. Mas tinha chovido, cara, de tarde, eu tinha comprado uma capa de chuva. Aí eu tava com a capa de chuva, com a minha mochila nas costas, tava passando um calor, cara, e aquele negócio. Mas aí eu pensei assim, cara, é o Black Sabbath, eu nunca mais ouvi ao vivo. Eu vou ficar aqui. E fiquei até o final, cara. Fiquei até o fim, né, amarelidão de identidade, né? uma amarela da identidade, o DNA, né? A data de nascimento avançado. Sim, isso aí. E o cara não vai conseguir. É por isso que eu concubino aí com o Alexandre, cara, de não ir mais ficar 3 horas de show de pé, cara, porque eu acho que eu não... Primeiro que eu não tenho saco, né? Eu não tenho saco e podem falar o que quiserem, cara, mas eu não troco minha cama e meu sofá pra ir ficar 3 horas de pé, a não ser que seja lá na China, né? Compartilhar no grupo do Minha Vida em Vinil esses dias aí, que agora inventaram uma arena de shows e tem a cama, tá ligado, Alexandre? Tem uma cama. Aí se o show do Rush fosse nesse lugar, eu iria perfeitamente pra lá, ó. Agora assim, eu fiquei impressionado não, né? Porque hoje é assim mesmo e tal, mas quando eu fui na época, acho que em Porto Alegre também não foi diferente, eu acho que eram só 3 tipos de ingresso. Era pista, cadeira e alguma coisa. É isso aí. Agora não, cara. Agora tem, acho que são 7 ou 8 tipos de ingresso. Tem ingresso de 14 mil reais, cara. Mudou muito o mercado do ao vivo. Bom, mas a gente fez a introdução e não falou do disco que a gente falar, apesar de estar escrito aqui no título, né? 45 anos de Moving Pictures. 8º álbum da banda? 8º, né? 8º álbum da banda. E o seguinte, cara... Eu me esqueci de trazer a minha edição em LP, que é de época. Mas o seguinte, cara... Esse disco é a consolidação para as grandes massas do Rush, né? Principalmente com a música Tom Sawyer, né? Que não só estourou aqui no Brasil com a vinheta, né? A abertura do MacGyver, né? Profissão Perigo. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Era domingo de meio-dia, cara. Tu lembra disso, não? Claro. Domingo de meio-dia, você tava almoçando, tava lá, Profissão Perigo. Ele pulando no helicóptero, amarrando com... fazendo uma bomba com chiclete, né? Fazendo uma bomba com caixa de dente, tem um palito de fósforo, né? Esse cara sabia mexer no Fuca, né? O Fuca é assim, estragou. Ele aprendeu aí. Mas, cara, tem outras músicas muito legais, né? E complexas, como o YYZ, né? O YYZ, né? YYZ, né? Se eu não me engano, é assim que fala em inglês. YYZ. O The Camera Eyes, que é 11 minutos de música, né? A complexidade, as variações. Então, assim, apesar de ser um disco que a gente pode dizer foi um dos mais bem-sucedidos em termos de venda, ele também é um disco complexo, ele não é um disco tão fácil, apesar de ter Tom Sawyer, que talvez aí seja uma música um pouco mais acessível para os padrões do Rush, né? Do Rush. Fala, Brody. Eu ia falar que é um disco que ele... A partir daqui o Rush começou a ficar um pouco, como você falou, cara, mais acessível, talvez... Veja bem, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, e quando a gente fala esse tipo de coisa, as pessoas elas interpretam de maneira diferente. Eles começaram a ficar um pouco mais pop no sentido de popular, entendeu? Atingindo um rock mais acessível mesmo, assim, sem tanta complexidade, né? Mas dentro desse disco ainda tem assim os resquícios do velho Rush, né? Dos discos anteriores, principalmente em Camera Eye, né, cara? Que é assim o progressivo ali fala muito alto, né? O Rush vinha dessa fase mais progressiva e tal, né? Mas esse aqui é um disco de como é que se diz, como eu posso dizer assim, cara? Transição? Tipo assim, de transição, né? A partir daqui eles começam, dá para perceber muito assim essa fase 80, né? Quando eles entram assim descaradamente assumindo aí os synths, né? E deixando um pouco o power trio mesmo de lado, né? Aqui, então, acho que é a partir desse aqui mesmo que fica isso, né? E por ser um som assim mais acessível, cara, foi o que fez com que a banda pudesse ter chego ao mainstream, né? Rock de arena, essas coisas, enfim, turnês mais longas e tal, né? E a minha percepção é essa. Não sei se o Alexandre também concorda comigo ou não, porque, claro, a gente tá aqui discutindo com um cara que é fã de... É a banda acima da banda preferida, né, cara? Se der uma canelada, tá aí o cara pra ajudar, pô. Não, mas você tá certo sim, brother. É assim, o que o Neil Peart fala, né? Que o Moving Pictures foi quando o Rush realmente nasceu, né?
embora assim, o Rush explodiu ali, né, com 2112, né? Foi quando a gravadora não pegou mais no pé deles, né? Teve aquela mudança que foi uma das maiores mudanças do Rush, né? Eu considero as duas maiores mudanças do Rush, 2112 para Farewell to Kings e Moving Pictures para Signals. São coisas completamente distintas. E aí eles começaram a fazer o que eles queriam, até que eles foram para a Inglaterra, né, para País de Gales, gravar o Hemispheres, que foi um álbum que quase destruiu a banda, né? Na biografia eles falam sobre isso, que foi um álbum que exigiu demais dele. E aí, quando eles voltam para gravar o Permanent Waves, a primeira coisa que eles decidem não vamos viajar, vamos gravar esse álbum aqui no Canadá. Eles gravaram numa cidadezinha ali a 6 horas da casa deles, entendeu? A família sempre estava lá, então Permanent Waves já é um disco meio que apontando para onde eles estavam indo, que é essa coisa que o Brody falou, da coisa meia pop. Spirit of Radio é uma música pop, não é música, não é um rock, não é progressivo, não é nada, é uma música de rádio mesmo, né? Mas ali você encontra elementos de progressivo, como Natural Science, com Jacob Slater, né? Free Will, que também é uma canção progressiva, mas assim, foi preciso aquele desgaste, né, do Hemispheres, depois eles relaxaram com Permanent Waves, e aí o terreno estava pronto para eles gravarem um disco que seria a obra-prima da banda, né? E o engraçado, Brody e Marcelo, é que Neil Peart não acreditava na música Tom Sawyer. Olha aí, assim como ele não acreditava no disco, ele achava que ia ser um sucesso, como todos os discos do Rush estavam vindo como platina, né? Ele acreditava, ia fazer aquele sucesso e tal, mas... E até então, a banda era uma banda deficitária, né? Não era uma banda autossustentável. Sim. E aí, quando terminaram de gravar o disco, aquela coisa toda e tal, o Ray Dennis, empresário da banda, né, colocou esse disco numa fita, foi para Bahamas de férias junto com o Geddy Lee, e ele passou uma semana escutando e acreditando. Esse disco aqui é que vai mudar a nossa vida. E foi o que aconteceu. Né? Lugares que eles eram banda de abertura passou a ser principal, lugares que ele tocava com 2.000 pessoas passou a ter 10. E o álbum foi primeiro lugar na Billboard no Canadá, né? Terceiro lugar nos Estados Unidos, primeiro lugar no Reino Unido. E foi aquilo que todo mundo já sabe. Álbum quádruplo de platina, um sucesso arrebatador. E o engraçado é o seguinte, que eu conheci Moving Pictures depois. Eu conheci o Rush ali nos anos 80, final dos anos 80, né? E tava aquela coisa, a transição do CD pro LP, e o primeiro disco que eu ouvi do Rush, se eu não me engano, foi Presto. Depois de Power Windows, depois Show of Hands. Eu tinha o Road Fire, que eu não gostei. Aí com o Show of Hands eu comecei a gostar de Road Fire. Signals, aí sim, aí Signals foi o disco da minha vida, né? Aí depois é que eu fui conhecer o Moving Pictures, né? Eu conhecia a Tom Sawyer, mas não era aquela música que eu ficava, e tal, aquela coisa toda, não. Até porque do disco não é a minha música preferida, né? Minha música preferida do Moving Pictures não é Tom Sawyer. Não é porque ela não é conhecida, nada disso, né? É como, por exemplo, o Fleetwood Mac. Eu fui conhecer o Rumors depois de ter ouvido outros discos. Talvez seja por isso. Eu não estava na época do lançamento. Se eu tivesse na época do lançamento, claro, talvez fosse isso, né? Assim como o Pink Floyd, o meu preferido não é o Dark Side, né? Nem o meu. Porque naquela época ali eu tinha pouco dinheiro, podia comprar um disco ou dois, né? Você tinha que escolher, lia na revista, um amigo dizia, não compra aquele, compra esse, né? Mas é o álbum definitivo da banda, porque foi a independência financeira da banda, foi quando a banda passou a ser autossustentável, abriu todas as portas e daí pra cá é só sucesso. Cara, tem a lenda de que a banda ia gravar um ao vivo, né, depois do Hemisphere, né? O Permanent Waves. Depois do Permanent Waves, perdão. E aí o cara da gravadora, da Mercury, né, eu até vou buscando o nome dele aqui, o Clive Bernstein, chegou e começou a botar uma pilha no Neil Peart, né, dizendo, cara, vocês estão numa fase maravilhosa em termos de produção, né, de criatividade, estão em alto nível, em alto rendimento, quem sabe vocês seguram e vamos tocar aí gravar mais um disco antes do ao vivo, né.
E o Newport, cara, entrou de cabeça na história e começou a botar pilha nos outros dois, né? Que também não precisava muita pilha, né? Pra eles aceitarem, né? Gravar um disco novo, né? É que naquela época o padrão era diferente, né? Eram 2, 3 discos e aí vinham ao vivo. Uns 2, 3 discos, né? Assim, era meio que o momento do mercado musical naqueles anos ali, né? No final dos anos 70, início dos 80, assim, né? O padrão, assim, eles gravaram, por exemplo, o Fly By Night, se eu não me engano, foi gravado durante... o primeiro disco foram em 2 dias, o terceiro foi a mixagem. Fly By Night foi 2 semanas, cara, pra gravar o disco inteiro, 2 semanas. Cara, só se eu não me engano, foi a mesma coisa. Já o 2012 com aquela quebradeira, né? Foi mais de um mês, 2 meses e tal. Moving Picture foram 2 meses, né? Foi em outubro, novembro e um pouquinho de dezembro de 81. 2 meses eles gravaram tudo, né? Aí se você pegar, por exemplo, Vapor Trails, tem um documentário do Rush fala que só a música, se não me engano, Ghost Rider, foi quase 9 meses pra fazer a música. Louco. Jesus do céu. Tipo Black Album no Metallica. Chinese Democracy do Guns. Chinese Democracy. 17 anos. Mas tem uma pequena diferença na qualidade aí, né? Você vê o Creedence Clearwater Revival, né? Gravou 6 discos em 2 anos, cara. Cara. Tu vê? Led Zeppelin lançou 2 discos no mesmo ano, né? O primeiro e o segundo. Ano. Black Sabbath Beatles também. Beatles. Era outra época, né? Era muito louco. Agora, o que me chama atenção mesmo nesse disco aí, cara, é justamente essa entrada dos synths, né? Do sintetizador e tal. E eles têm o sintetizador, eles têm o sequenciador também, que eles usam bastante aí nesse disco aqui, tem, né? Como eles tiveram algumas influências bem distintas, assim, isso aí é falado em entrevistas e resenhas e tal, né? Tem muita, assim, influência acerca do... Você acha que já vinha já do Permanent Waves e tal, essa coisa do influenciar isso muito numa batida do Newport, né? Me corrija se eu estiver errado. Essas batidas mais afro, né? Negras e tal. E aqui mais um pouco futurista, você tem muita influência, assim, me parece, do The Police, né? Do que eles iam fazendo, assim, durante o tempo. Ultravox também, né? Então, olha só, né, cara, duas bandas assim que tu, tipo, se você for parar pra pensar, e meio que inimaginável, assim, no universo rushiano, né, porque, entende? Mas como eles eram abertos, assim, a pescar isso, né, de uma forma, assim, tão interessante, vamos dizer, né, tipo, não ficar preso só sempre aquele mesmo ritmo e tal, né, cara? E pesquisar tudo, né? Isso aí, a partir daqui, isso fica muito mais em evidência, né? O primeiro meio que uma marca registrada da banda de não ficar preso a uma fórmula, né? Inclusive, o Terry Brown, que era o produtor, ele ficou bem receoso com essa coisa de ska, reggae, entendeu? Ele ficou assim, será que cabe, né? Porque ali no começo dos anos 80... né, foi a explosão. Inclusive é uma coisa interessante que esse álbum foi mixado digitalmente, né? Fica aí os puristas falando das válvulas, do analógico, das fitas. Não, o digital é muito melhor para essas coisas, né? E foi quando o Neil Peart, por exemplo, introduziu, ele colocou uma bateria eletrônica na última música do disco, né? Botou uma bateria eletrônica, cara, tirou a caixa analógica e botou um pad, né? Acho que é da Roland, se eu não me engano. E ali é um ska, cara. Entendeu? E ficou legal. Ninguém assim pensa, o Rush gravou um reggae. Não. É um ska pra marca do Rush. Né? Não é um ska do Bob Marley, por exemplo. Isso mesmo. Eu até quem é que andou mergulhando na discografia do The Police para entrar nesse momento do Rush? E o que acontece? A Inglaterra pode falar. Eles já tinham feito isso com The Spirit of Radio nos shows, né? Tem uma passinha que é bem reggae, né? Sim. Total. E ninguém reclamou, cara. Pelo contrário. Curtido, né? E ali nos anos 80, Marcelo e Brother, a tecnologia, os instrumentos estavam avançando demais, cara. Né? Essa coisa que o Brother falou dos sequenciadores, né? Dos pedais Taurus, aquela coisa toda. Né? E era uma preocupação que a banda tinha de gravar uma música, de
poder reproduzir aquilo no show, né? Se eu não me engano, é um livro do Neil Peart que ele fala que a banda, eles tiveram a vontade mesmo de contratar um quarto membro, ali no começo dos anos 80. Mas rapidinho descartaram a ideia. Por quê? Porque a tecnologia estava avançando tanto que dava para fazer as partes dos teclados e tal. E nesse disco, Moving Pictures, como o Brody observou aí, foram duas coisas marcantes. Primeiro foi que realmente os teclados tiveram um protagonismo maior, né? E uma outra coisa também que é bem marcante foi que o Geddy Lee desceu um pouquinho o tom dos agudos. Dos agudos, né? Isso é importante falar também, porque ele tava cantando muito agudo, né? Mas assim, cara, veja, né? Se nessa época eles estavam querendo contratar um quarto membro, né? Agora eles podem se dar o luxo de ter 2 tecladistas no show, né, cara? Então, vai vir 2 aí para ajudar, então. Porque o próprio Gary falou, né, cara, esse show, como é um show comemorativo e tal, que estão vindo pro Brasil já ano que vem, eles estão, pelo que eu entendi, pelo que eu li, em alguns momentos ele não vai nem tocar, ele só vai cantar, cara, pra ficar mais solto, né? Então, não sei se é quando vai fazer o baixo no sintetizador ou tal, alguma coisa assim, ele quer ficar mais livre, porque, cara, ele tá curtindo, né? Entendeu? Uhum. Ah, e o cara pode também, né, bicho? Pô. Não, e todo mundo já passou dos 70, né, Chapa? É lógico, né, cara? Entendeu? E é complexo, né, gente? O Rush sempre teve essa característica de uma sonorização, né? Um som mais complexo, assim, né? E aí, eu nem falo tanto na questão, assim, do tipo, cara, o cara é Dream Theater, que os caras ficam debulhando as notas lá, que nem uns malucos, né, cara? Eu falo a quantidade de camadas, assim, e construção melódica que eles têm, variações, né, sobre tempo musical, variações sobre acordes também, porque ele não é aquele estilo virtuose do Malmsteen, né, que é aquela guitarrada... Fritação, né? Fritação. Mas ele é complexo, né? Ele é complexo. As harmonias, o tempo, né? Porque o Neil Peart tinha muito isso, né, cara? De quebrar, né? Usar terça, né? Fazer umas viagens tercina, que eles chamam, acho, né? Eu não sou baterista, mas acho que tem um termo assim, né? Que pra te tocar isso, né? Durante 3 horas, né? E numa idade avançada, a brincadeira já é outra, né, cara? E foi uma das coisas que mais, assim, a coisa que mais me chamou a atenção no Rush, né? Foi quando eu ouvi, o primeiro disco que eu ouvi do Rush foi Grace Under Pressure. Né? Foi o primeiro disco, Foi o primeiro disco que eu ouvi. Eu também. E aí, cara, quando eu escutei, aí o cara falou assim, um amigo meu que me emprestou o disco, falou assim, só são 3 caras. Eles fazem esse som aí, são 3. Eu ficava ouvindo, né, e falei assim, pô, como é que eles fazem isso? Né? Eu ficava imaginando, pô, como é que é isso no palco, né? E aí, isso foi nos anos 80, e eu só fui ver o Rush no Show of Hands, uma fita VHS que eu comprei em 92, cara. Olha aí. Né? E aí, quando eu fui ver assim, não é que eu fiquei decepcionado, mas era grande parte do material, era do Paul Windows e do Road of Fire. Eu só fui gostar do Road of Fire depois do Show of Hands, né? Mas, cara, eu fiquei assim impressionado que o que eles faziam no palco, eram só 3. Eu ficava assim, como é que eles fazem isso? Né? Como é que ele faz essa virada? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que ele tá tocando esse baixo e esse som de teclado ao mesmo tempo? A coisa que mais me impressionou foi isso. Né? Como é que 3 cidadãos em cima do palco faziam todo aquele som. Esse show pra mim é memorável também, cara. Show of Hands é um dos discos... daqueles shows que a gente sempre faz lista, sempre vai qual é dos 10 discos ao vivo pra você, o Show of Hands tá na minha lista dos 10 melhores, aí, pela questão pessoal mesmo, assim, né, de ter marcado minha... Isso aí passou na Band, né, esse show passou na Band, não sei qual foi o ano. Não, o show of Hands passou na Band, passava de madrugada o show completo. Era na sexta-feira, acho que era uma sexta. Madrugada, passou vários. E eu assisti esse show. E eu fiquei impressionado com aquilo, cara. Que, como eu também ouvi o primeiro disco, foi o Grace Under Pressure, né? Então a minha conexão com esse disco, assim, é meio espiritual, assim. Falei, nossa, cara, pra ver os caras, assim. E isso me marcou muito, cara, naquele momento, no 90 e sei lá que ano que era isso aí também, sabe?
Então, eu fiquei bem... Eu tive essa impressão também, tipo, como que esses caras fazem isso, né? Depois fui entender que daí eles têm o Engenheiros do Havaí bebe muito nessa fonte do Rush aí, né, cara? Com os tecladinhos no pé, eles fazem tocando aqui, eles têm uns sequenciadores os samples, né? Os samples e tudo mais. Mas, cara, assim, e penso assim que é de ficar babando, né? Como só em 3, assim, faziam tudo isso aí com essa qualidade. Marcelo falou do Dream Theater, cara, eu acho que Camera Eye é, tipo assim, é o exemplo mais claro, assim, e evidente, assim, da onde o Dream Theater se inspirou, quando eles falam em Rush, da onde eles se inspiraram em total, assim, pra pegar. Cara, Camera Eye parece que é uma música feita pra o Dream Theater, assim, cara. É o jeito, assim, toda a sequência, os midis, os teclados e tudo, sabe? Essa composição de coisa, assim. Eles devem ter ouvido muito esse disco aí, cara, com certeza. Sem fritação, né? Sem fritação, isso. Porque o que me irrita um pouco no Dream Theater é a fritação, assim, né? Eu acho que muita gente não gosta do Dream Theater por causa da fritação, né? Assim como tem vários caras que amam o Dream Theater por causa disso, né? Por causa não tem disso. certo e errado, né? E tudo bem, né? Tudo bem, exatamente. Tranquilo. Cada um gosta. Pô, vocês falaram da tecnologia, né, cara? A gente tá início dos anos 80, se a gente começar a olhar em perspectiva, né, a gente vê aí não só o Rush atuando nisso, mas toda uma geração oitentista acabou se galgando aí, né, mergulhando a fundo nisso, né? Primeiro as bandas de New Wave, né, New Romantics, né, esse estilo que usava muito teclados, né, a bateria eletrônica, mas também bandas de metal, né, como Judas Priest com Turbo, né, e alguns não se deram muito bem, assim, né, nesses anos 80, assim. Olhando hoje, tu acha que a partir daqui, porque o som do Rush também mudou nos anos 80, assim. Hoje olhando, né, claro que tem um olhar bastante de fã, de que gosta da banda, assim, mas te agrada muito esse trabalho pós esse álbum aí, Alexandre? Em termos de experimentação? O meu, assim, foi uma fase de transição para várias bandas, né? O Gênesis mudou, o Yes mudou, né? Quem diria que o Yes ia gravar um álbum como 90-125, né? E tocando na FM. Então, assim, Então, assim, para muitas bandas foi transição, né? Umas se saíram bem, outras nem tanto. Mas, assim, eu sou suspeito de falar porque eu conheci a banda com os discos dos anos 80. Né? Eu fui conhecer os discos dos anos 70 depois, entendeu? Eu gosto muito dos anos 70. Por exemplo, eu gosto mais do Caress of Steel do que do Fly By Night, entendeu? Sim. Eu gosto mais do Permanent Wave do que o Hemispheres, gosto mais da Pharoah King do que o Hemispheres. Porque o Hemispheres, cara, é um disco bem difícil. Eu adoro disco, tá? Mas é um disco difícil, porque se você pegar, é um disco que tem uma música que ocupa o lado inteiro. No lado B, são 3 músicas, sendo que uma é instrumental. Isso aí. Entendeu? É difícil, né? E os anos 80, cara, o único álbum que eu tive dificuldade pra gostar foi Road of Fire. Quando eu escutei a primeira vez, eu falei assim, cara, não tem Rush aqui, tá? Não é nem por causa dos teclados, é porque é um disco muito pop, não tem peso, sabe? Mas aí quando eu escutei o Show of Hands, primeiro eu escutei o CD, né, depois é que eu fui ver o vídeo, mas aí eu senti, né, aquela coisa do peso, que as músicas são boas, ao vivo é muito melhor e tal. Aí foi quando eu comecei a gostar de Road of Fire. Aí depois veio o Presto, veio o The Bones, aí o peso começou a ganhar, os teclados começaram a diminuir. Mas, cara, os anos 80 pra mim são maravilhosos. Né? À toa que Signals é o meu disco preferido, cara. Eu pergunto isso porque eu tive essa impressão no Hold Your Fire também. É um disco que eu também demorei pra assimilar, assim. Ele não talvez por ter sido muito pop, né? E aí, trazendo outros exemplos, né? Artistas famosos, claro que dentro do rock, mas em outros estilos, né? O próprio David Bowie experimentou muito nos anos 80 com... flertou muito com a música eletrônica de época, digamos assim, né? Com samples, essas coisas assim, e não se deu muito bem, assim. Várias bandas a gente citou aqui que acabaram não se encaixando, né? Nesse novo formato de tecnologia que estavam se abrindo, assim, né? E depois, né? Hoje, ouvindo o álbum, tu já tem outra visão, né? Mas na época ele foi um choque muito, muito grande, assim, né?
Foi sim. Brody, tu ia falar. Desculpa, Brody, tu ia falar. Mudo. Não, cara, eu ia falar que dessa fase oitentista aí, tem uma trinca de discos aí que o pessoal, eles falam que é uma trinca, não sei como é que ele tem um nome. É o trio não sei o que lá, que é o Grace Under Pressure, o Power Rangers e o Hold Your Fire, né? São esses 3 discos aí que, não sei se é que destoam um pouco, mas assim, cara, pra mim são, junto com Signals, claro, são 4 discos aí que, cara, é de tirar o fôlego. Se você ouvir um na sequência do outro, assim, cara, tu vai... Aí eu acho que você vai entender um pouco mais o que o Rush quis fazer nos anos 80 e seguiu pra frente aí, cara. Entendeu? 4 discos. E o, cara, Hold Your Fire é o que? É o da capa vermelha, né? Capinha vermelha, isso, né? Isso. Eu sempre achei esse disco bom, cara. É um pouco incompreendido, essa que é a verdade, né? Mas a gente vai amadurecendo e o disco vai amadurecendo com a gente, né? Então essa é que é a verdade. Mas é um disco assim que vale a pena, cara. Se eu ainda tenho preconceito com isso, vá ouvir, cara, porque é bem bom mesmo. Um dos melhores solos do Alex Lifeson tá nesse disco, é o solo de Mission, né? É espetacular, cara, esse solo. Demais. Ao vivo, então, é maravilhoso. Falando em solo também, um solo espetacular tá no Limelight aqui nesse álbum, Isso. né? Que é um solo bem emotivo, assim, né? Um feeling muito forte dele, assim, né? E por muitos é considerado... Claro, tem esse aí que tu comentou, Alexandre, mas muitos fãs da banda consideram esse aí uma obra-prima em termos de solo, assim, né? Inclusive o Alex, né? Ele considera o solo de Limelight o melhor da carreira dele. Olha aí. Coisa boa. E foi assim, o Terry Brown, né? Ele quando viu a música, né? Que a música era tão forte, era tão assim, cheia de feeling, né? E de uma certa forma retratava meio que o meio Pete antes deles terem a fama que iriam ter, né? Que a letra fala daquela coisa da fama, né? Das consequências, né? E era uma coisa também que eu me identificava com o Rush, que é essa coisa de não querer aparecer, sabe? Eu sempre gostei de estudar, ficar lá no fundo da sala. Sempre gostei, sabe, de ficar despercebido, né? E o Neil escreveu essa letra do Limelight, né? Falando sobre a fama, né? E todo mundo quer aparecer, quer estar no palco, mas ele não. Ele queria ser reconhecido, mas não ter a fama, né? Se bem que é uma coisa bem ambígua, né? Você querer ser reconhecido, mas ter fama. Como é que é isso, né? E assim, quando o Terry Brown viu a música, a letra e tal, ele falou, não, você vai ter que... Eles fizeram várias chances para tentar descobrir o melhor solo possível para aquela música, né? E aí ficaram vários dias trabalhando naquilo ali até que eles acertaram o ponto, e é o solo que a gente escuta no disco. Para mim também, sei lá, tá entre os 3 melhores. Os caras consideram essa a fase não, né? A característica Gilmour, digamos assim, claro, né? São completamente diferentes, né? São escolas diferentes de música, né? Mas assim, fazer uma comparação meio brincando, assim, né? Tentando achar não tá errado, não, isso mesmo. né? Um limiar dos que dois. Não é um solo complexo, fritador, cheio de virtuosos, nada disso. Inclusive é interessante falar do Pink Floyd, porque o Pink Floyd é uma banda de progressivo, mas que você não tem nenhum instrumentista virtuoso que faz, né? A bateria é simples, o baixo é simples, a guitarra ok, não tem aquela coisa, mas quando você escuta a primeira nota, você sabe, Pink Floyd. Principalmente a fase Roger Waters. Se bem que a fase Gilmour também, depois tu ouve as músicas do The Division Bell, por exemplo, né? Tu percebe que é a fase deles, é verdade. Pô, falando em fritar aí, né, cara? A galera que gosta muito de guitarra e baixo, né? E que se identifica muito com o virtuosismo, se identifica muito com o YYZ, né? Que é uma música, assim, cara, muito legal. Quando fui aprender a tocar guitarra lá nos idos dos anos 90, tinha um professor que foi uma das primeiras que ele me passou depois que eu tinha avançado ali no básico da guitarra, assim, né? Assim. E ela não é uma coisa muito fácil, não, cara, porque o tempo dela é meio estranho, assim, pra quem tá aí começando, obviamente, né? Depois que o cara pega a manha, vai embora, né? Mas é complicado. Tu acha, Brody? O que tu acha do YYZ, tu que é um baixista aí? Cara, quando eu tinha uma banda chamada Cabeça e os Piolhos.
Cabeça e seus piolhos. O primeiro nome da banda sempre foi bom, né? Era pra ser Head and Louses, né? Head and Louses é cabeça e seus piolhos, né? Em inglês, enfim. Head and Shoulders. Daí a gente falou, não, cara. Daí a gente colocou cabeça e seus piolhos, porque o apelido do vocalista é Cabeça. Ele tem uma cabeça grande assim, ó. E aí ele é careca, daí o apelido dele é Cabeça. Tem cabeça e seus piolhos, né? Então a gente era os piolhos da banda. E aí no meio do show ali, e às vezes na passagem de som, eu e o baterista, o Dudu, a gente sempre fazia YYZ, né? Lógico, a gente não fazia inteira, a gente fazia um pedaço, até porque ela é uma música que, né, cara, tem que ter um certo grau de estudo pra ter, mas a gente sempre fazia. Era legal, cara, assim, quem conhece, assim, um pouco de Rush, quando a gente fazia no meio do show, tipo, a galera se ligava, gostava. Chama muito esse riff, né? Tá louco, cara, e aí só que a gente fazia, tipo, só a introdução, assim, e daí, daí voltava, sei lá, com bet balanço, daí a galera ficava, Era assim. Mas é muito louco porque ela tem umas progressões meio de flamenco, assim, né? De música espanhola junto ali, né? Enquanto... Meio jazz também, né? Jazz, exato. Ela mistura tudo isso, assim, né? Como o cara tem vocabulário. Aí o solo é uma coisa meio oriental, né? Que vocabulário tem esses caras no musical, né, meu? Puta, pra entrar nesse nível, e daqui a pouco ela viaja numa tecladeira, assim, entra num prog viajandão, né, cara? E o engraçado aqui é que o Gary Lee ganhou o prêmio de tecladista do ano, cara. Olha aí, cara, é verdade. E era tecladista do ano. Só fazendo intervenção, não tem nenhum solado de teclado, né? Pois fazendo feijão com arroz, o cara foi eleito o melhor tecladista. Que loucura, né, cara? Que loucura, meu. E outra coisa interessante desse disco, né, que é a capa, né, que foi feita, mandaram a conta para a gravadora, foi $9.500 canadenses. Eu pesquisei aqui, não consegui ver qual era a relação dólar canadense com dólar. Eu só sei que a gravadora mandou uma parte da conta para a banda também, que achou muito caro, entendeu? Eu não sei quanto é que valia, mas eu acho que deve ser caro, porque eles não assumiram a conta sozinhos, não. Uma parte a banda teve que pagar. Eu não sei como é que era na época, mas dólar canadense hoje vale bem menos que o americano, né? Não sei como é que era na época. Eu não sei, eu procurei aqui, mas não achei, não. Mas pra gravadora ter mandado uma parte da conta pra banda não foi barato, $9.500, né? Pois é, na época, né? Vamos fazer a conta aí. Também tem isso. E o que é mais engraçado, assim, cara, é que essa capa aí, ela ganhou um Juno Award, né? Ela ganhou um Juno Award. Se eu não me engano, foi o primeiro prêmio do Hillsime, né? Isso aí. E, cara, ela traz, assim, eu até tô lendo aqui, que eu tenho um resumo de um livro aí, que eu peguei, não lembro bem certo qual que é agora, enfim. E ele fala aqui que apresenta modelos que já haviam aparecido em capas anteriores, como o Bob King, o Starman, de 2112, e o Dionísio, de Hemispheres, e a fotógrafa foi a Débora Samuel, né? Modelo para Joana Dark, que é ligada, assim, com a Witch Hunt, a música que puxa a música do disco, né? Loucura, cara. E o cara que segura, que no disco fica melhor para ver. O cara que tem aqui com o quadro do Starman, esse cara aqui, ele é o vocalista de uma banda, Kelly J, se eu não me engano. Ele é o vocalista da banda chamada Crowbar, uma banda canadense também. Mas eu nunca ouvi essa banda, Crowbar. Pois é. Crowbar, né? Outra coisa que me chama atenção também nesse disco, a partir desse disco, assim, eu acho que é onde eles encontram, assim, um caminho. Você falou que o Gary Lee, ele baixa um pouco o tom de cantar, não canta tão agudo, né, cara? Mas o som do baixo aqui, ele tá muito mais presente, eu acho, que em outros discos, né? Gravado no seu... Acho que ele gravou o disco inteiro com o Rickenbacker, né, cara? E ele tem uma distorção junto ali, cara, que tem aquele... Então você consegue ouvir esse baixo o tempo inteiro, e a guitarra, assim, ela não se sobressai muito a isso, né? Então o trabalho de bateria e de baixo é muito bem construído, assim, sabe? Principalmente o baixo, né? Com esses efeitos que ele coloca, e lógico, não posso deixar de mencionar que já foi falado aqui os teclados, sintetizadores, que são, assim, o charme da coisa toda, né? Mas o baixo, cara, ele é
pulsando na cara, assim. Eu tava lendo que esse é o primeiro disco que ele larga o Rickenbacker e usa o jazz, o Fender Jazz. Jazz Bass, Jazz Bass, é o primeiro álbum que ele larga, por isso que talvez tu tenha sentido mais o som na cara, assim, né? Tem uma coisa que, assim, eu não entendo, quem é músico deve entender melhor, mas foi a primeira vez que o Rush gravou em 48 canais. Eram 2 mesas e 24 canais. 2 mesas e 24. Entendeu? Então eles podem... Aí eu não sei que efeito tem isso sobre a gravação, tá? Mas uma coisa que eles falam aqui, pelo menos na biografia, é isso. Foi a primeira vez. E a coisa que mais impressionou eles, Brody e Marcelo, foi o som da bateria. Quando o Neil Peart gravou a bateria de Tom Sawyer, os engenheiros ficaram embasbacados com a captação de áudio que teve na mesa. Entendeu? E realmente é um som espetacular. Né, tu pensa assim, 48 canais, eles... Não sei se nessa época eles costumavam gravar juntos, eu penso que eles gravavam separados, né? Primeiro fazia a guia, depois gravava teclado, entendeu? Na bateria, se tem 48 canais, eles devem usar um microfone para cada coisa, cara. E aí você pode equalizar do jeito que você quiser, por efeito que tu quiser e tal. Então aí foi uma... Explodiu a cabeça da galera, né? Mas o som dessa bateria é bem bom mesmo, cara. E foi o primeiro disco do Rush que foi lançado em CD. Olha só, né? 81 já. Foi. Nos Estados Unidos no Brasil, né? O primeiro lançado em CD foi o Moving Pictures. Mostra aí tua coleção do Moving Pictures pra nós aí, Ale. Mostra a coleção aí. Vamos lá. Tem vários. Vamos ver. Esse aqui é o primeiro. Dá até pra ver que tá marcado do tempo. Tanto eu tirava pra ler a letra e tal. Né? Igual o meu. Foi comprado no início dos anos 90, né? É o americano de época e tal. Aí esse aqui saiu a edição remasterizada. É que tem do lado aqui, daí não é preta, ela é transparente aqui, né? E aí tá escrito Remasters, não sei o que lá, né? Uma coisa assim, é isso? Isso. O Black Sabbath também lançou uma... Aí, em 2010, 2011, acho que foi 2011, o Rush, a Def Jam, né, lançou aquela caixa do Sector. Né? Eu tenho umas 3. Essa aqui é os anos... a segunda fase, né? É sim, cara. Eles colocam uma do ladinho da outra, e daí cada uma é uma foto de um, né? Isso, aí forma o Starman também, se quiser. Ou forma o nome do Rush. Que legal. Aí o disco vem tipo forma de mini vinil, né? O CD vem com plástico direitinho e tal, não sei o quê. Porque ele foi normal, né? O Signos, que é Gatefold também. O Exit Stage Left também. Aí em 2014 ou foi 2015, eles lançaram essas 2 edições do Moving Pictures. Vale, velho. É uma com CD, DVD de áudio. Imagina a qualidade. Né? Não. É DTS e Dolby. Dolby. Né? Vem com um CD e DVD áudio e o outro é CD e Blu-ray áudio. Aí aqui é DTS HD e Dolby True HD Master. Dá, louco. Imagina a qualidade. É legal, é boa. Tu entra no som. E aí veio o CD edição de 40 anos, né? Com a capa restirizada. Lembro. Capa restirizada e tal. Que demais, cara. Aí eu tenho um vinil, que foi o que me fez voltar pro Rush, né? Foi em 2015 que eles resolveram relançar toda a discografia, né? Lançaram todos os discos em vinil. Na época eu não colecionava vinil e aí fui obrigado a comprar. Então, vou comprar um tocadisco para ouvir. Né? Edição de 2015, né? Edição pretinha básica, né? Massa. E aí também tem a edição Walmart, vermelha. Caralho. Lindo. E essa é outra remasterização ou é a mesma? Não, é a mesma. É o mesmo áudio, é só a edição Walmart, porque é colorida e tal, aquela coisa. E um dos meus xodós da coleção, que é o box da edição de 40 anos. Cara, que lindo, cara. Que demais. Aqui vem o vinil, né, 180 gramas, remasterizado e tal.
E o show, assim, o disco foi lançado em fevereiro, acho que foi 12 de fevereiro que o disco foi lançado, de 81. E aqui tem, pela primeira vez foi lançado o show do live em YYZ 1981. Acho que dá pra ver aí o tracklist, né? Aí são 3 discos, né, do show deles. E aí vem um álbum de fotografias, vem... É legal, a edição boa. Que demais. Cara, e tem aquela edição da Classic... Não parou ainda. O Rush é o único que tem 2, né, cara? Essa edição da Classic Rock, né? Sempre é um disco, né? O Metallica é o Black Sabbath, o Purple é o Machine Head, o Judas Priest... Rush tem 2, né? O Rush é o único que tem 2. Eu comprei o DVD e o Blu-ray pra não ter, né? Um dia o Blu-ray que vai, tem um DVD. São isso daí, mas todos são diferentes. Que demais, cara. Que massa. Demais, que legal mesmo. massa. Ô, meu, e essa história o que difere também muito o Rush, né, que deixa ele único, não é só a bateria do Newport, mas o aprofundamento dele nas letras, assim, né? Letras, ele é um cara que é especialista em lyrics, assim, né? E além dele falar sobre ele, né, como Limelight ali, né, aquela questão de ser famoso, né, e tudo mais, tem também o aprofundamento, como eles gostavam de literatura, né, o Tom Sawyer é uma prova viva aí, né, que é do escritor Mark Twain, né, que é o escritor norte-americano, assim, né, e não só isso, né, outros também, outras músicas também, os caras têm uma profundidade lírica como poucas bandas têm, né. Nessa música Tom Sawyer, né, que tem aquela famosa frase, né, que muitos jovens se identificam, né, que a mente não está alugada para nenhum governo, nenhum Deus. Você numa letra de uma música de rock, falar em governo, você vai comprar uma briga. Necessariamente você vai comprar uma briga. Mas nessa letra não. Nessa letra, entendeu? Era aquele grito do jovem dizendo, ó, eu penso por mim e eu não vou ser escravo de nenhum governo e de nenhum Deus. Acho bem interessante isso. Ele se apoiava muito, eu tô tentando me lembrar do nome da escritora, porque isso aí vai muito na linha. Ayn Rand, que é uma, podemos dizer que é uma libertária, assim, né, no sentido no máximo sentido da palavra, assim, né, que era realmente a luta contra o governo, né, assim, de não deixar, né, porque, cara, a gente vive num momento onde, cara, se tu ratear, tu não é dono de nada, né? Uhum. E ele tinha uma visão muito ímpar sobre isso, assim, né? Até é difícil falar sobre isso, porque normalmente o que acontece, né, cara? A maioria das bandas tem um olhar muito mais esquerdista, né? E aqui não tô falando de se é bom ou ruim, né? Não tô tomando juízo, né? Mas o que eu quero dizer é que tem um olhar muito mais pró-Estado, né? De que o Estado tem que manter e prover várias coisas. E aí tu pega uma banda como o Rush, né? Que ele fala justamente o contrário, né? E que ao mesmo tempo que isso era libertador para o jovem naquela época, hoje, como muda também os paradigmas, né, sociais, né? Hoje já não tem mais isso, né? Hoje o jovem quer que, né, de uma certa forma, não todos, né? E de novo, aqui não é para polemizar nem nada, mas sim, verdade. A população mais nova acredita que o governo é que tem que dar o amparo necessário para todo mundo, assim. Porque, por um lado, né, uma sociedade tão desigual como a nossa, faz sentido também, né? Mas como é diferente essa visão de mundo, né? Uma banda como o Rush frente às outras bandas que tinham na época, né, cara? Esse lance da luta por classes, essas paradas assim, que não era muito a parada deles, né? Exatamente. Existia até uma lei no Canadá, né, que é a CanCon, que era que as rádios eram obrigadas a tocar um certo conteúdo de bandas canadenses. Entendeu? É tipo a Netflix Brasil, né? Ela tem que ter X% de conteúdo brasileiro, assim, na sua programação. Né? Se você for observar bem, aqui na questão de comunismo, socialismo, capitalismo, nada disso, mas assim, se uma determinada operadora de TV vem aqui oferecer seriado americano, seriado canadense, seriado aquilo, ela vai ganhar dinheiro com isso, que eu gosto, acho que muita gente gosta desses seriados policiais e tal. Mas a maioria dos países fazem isso. Você quer mostrar seus produtos? Ok. Mas você vai ter que também fazer produção local.
É verdade. Né? Não é simplesmente chegar com uma coisa aqui, toma aqui para você. Não é isso. Né? E o Canadá tem, se eu não me engano, essa lei até hoje, né? Não é proteger a indústria, mas é de fomentar o desenvolvimento das bandas. Porque, assim, muita gente, quando pensa no Rush como uma banda de rock, acha que o Rush foi a maior banda de rock do Canadá. Não foi, não é, nunca foi. Né? A maior banda de rock canadense é Tragicalia, alguma coisa assim. A banda canadense vendeu muito disco dentro do Canadá. Né? O Rush não, o Rush é uma banda que se propôs a ser uma banda internacional. E necessariamente tu não vai vender tanto no teu país. Né? Basta ver, por exemplo, o Sepultura. Sepultura não é uma banda brasileira que vende disco aqui dentro do Brasil. Eles vendem e vendem, eu acho, muito mais lá fora do que aqui dentro. Né? É pelo estilo então, musical, né? Você vai comparar, por exemplo, na época, né? O que o RPM e o Sepultura venderam dentro do Brasil, o RPM vendeu milhões de discos, cara. Vende até hoje. Entendeu? Mas essa coisa do individualismo, né? 2102 fala muito sobre isso, e tem um agradecimento do Neil Peart a Ayn Rand, né? E falar que o Estado não... na realidade não é nem um Estado, é um Estado totalitário, não é uma democracia, né? Perfeito, é um indivíduo contra um Estado totalitário, o que é justo você lutar contra, né? Mas é interessante essas abordagens. E você não precisa concordar com tudo. Ninguém precisa concordar com tudo. Isso aí. Né? Eu não concordava com tudo com meu pai. Né? Não quer dizer que eu esteja certo ou está errado. Não, são visões diferentes da coisa. Exato, foi isso que eu falei. O problema é quando todo mundo diz amém para tudo. Aí nós temos um problema. Eu concordo contigo. Quando não há uma voz contrária, a gente tem um problema. Né? Porque tem que ter, cara. Isso faz parte do equilíbrio, né? Faz parte do equilíbrio, né? Não tem essa. A gente só tá aqui porque alguém discordou que aquele raio lá não era Deus fazendo. Não, peraí. Esse raio aí tá fazendo o quê? Porque quando uma nuvem se encontra com outra, tem esse barulho. É Deus, não. É Deus, não. E aí paramos aqui. É isso aí. Não, exatamente. Por isso que eu falei, o objetivo não era polemizar e trazer política para isso, né? E sim trazer uma visão diferente, né? Porque é diferente tu ver uma banda como o Rush, o posicionamento deles frente às outras. E eu acho que tu complementou muito bem. Eu nunca vi problema nenhum eu li esse livro da Ayn Rand, eu li na época. Eu achei legal, interessante. Agora aquilo, você não precisa concordar com tudo. Eu não vi mal nenhum. Muita gente falou, extremismo, não sei o que nada, cara. Qual o problema? E ele vai muito na linha, porque eu acho que tu botou um ponto aí que a gente que eu não tinha colocado, que é um Estado totalitário. Então, vai muito na linha também de várias outras ficções científicas, 1984, Fahrenheit 451. Então são livros que já falam sobre isso, né? E eu quis trazer um pouco da literatura, porque o mergulho do Neil Peart, ele é um cara que é conhecido por isso, assim, né? Ele foi na literatura para trazer uma visão de mundo e colocar essa visão, não só essa visão, mas trazer, inclusive, elementos daquele determinado livro específico, como o Tom Sawyer, para dentro das letras da banda, assim, né? E isso é que é o demais, assim, né? Quando o cara consegue interpolar, avançar além da música, né? Ele vai para literatura, ele vai para artes visuais, ele vai para não sei o quê, e traz todos esses elementos e essa fazer você pensar, né, Marcelo? É isso. Se uma banda consegue fazer você pensar, então ela acertou. É isso. Isso aí. Mas tem muito mais influência aí, né, Marcelo Scherer? Você falou sobre o Tom Sawyer, né, que é do Mark Twain. Mas eu tava lendo aqui enquanto estavam falando, tipo, Red Barqueta, né, cara, é inspirada no conto A Nice Morning Drive, do Richard Foster, né? O YYZ, cara, ela é um título que se refere ao código Morse pro aeroporto internacional de Toronto. E quando começa aquele pim, 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 aquilo ali é uma emulação do próprio código Morse. Código Morse, né, cara? Limelight, a gente já falou aí e tal, que é sobre a fama, a indústria. A câmera Eye, né, cara, que essa atmosfera mais cinematográfica, né? Enfim, parece que está no meio de um filme. Que toda vez que eu ouço Limelight e câmera Eye, cara, é uma coisa assim que parece que eu vou ser transportado, viagem, cara, pra lá, sei lá, pra um lugar que, sabe, déjà vu, alguma coisa assim, cara, não sei explicar. Daí temos a Witch Hunt aí também, que a banda considera uma produção mais especial, né? Uma das mais principais do estúdio, né?
Pode falar. O Witch Hunter tem uma letra que, se você ler hoje, cara, parece que foi feita ontem. A letra. Eu vou até ler aqui pra vocês. É muito atual, cara. É assim, e é uma música que o Rush tocou na turnê, tocou em Show of Hands, na turnê do Road of Fire, né? Depois parou, e aí só voltou quando eles, na Time Machine, né? Que eles tocaram o Moving Pictures na íntegra. Mas a letra, vou até ler aqui para vocês, né? São pessoas juntas, né? Querendo fazer justiça. Eles dizem que é estranho que nos ameaçam em nossos imigrantes infiéis. Eles dizem que há uma estranheza muito perigosa em nossos teatros e prateleiras de livraria, e que aqueles que sabem o que é melhor para nós devem erguer-se e salvar-nos de nós mesmos. Rápido para julgar, rápidos para se irritar, lentos para entender, ignorância e preconceito e medo caminham de mãos dadas. Caralho, espetacular, cara. É o que a gente tá vivendo hoje. É exatamente isso que eu ia dizer, total, né? E tem tudo a ver com a caça às bruxas, né? Também, né? Uhum. Então, assim, tu tem passado, presente e futuro numa letra só, né? Representado numa letra só, né, cara? Puta, que na verdade, são 4 letras, né? Witch Hunt, que é a parte 3 do medo. Aí no Signo saiu a parte 2, que é The Weapon. E em Grace Under Pressure tem The Enemy Within, que é a parte 1 do medo. E aí no Vapor Trails, o Neil Peart criou uma outra parte, que é a parte 4, que é a música Freeze. Que doido, né? Pensar nisso, né, cara? O cara é um cara letrado, né? Um cara letrado, bem com a vida. O cara lia bastante, viajava, conhecia cultura nova, estudava cultura, trazia tudo aquilo pra sua arte, né? O Iron Maiden faz isso muito bem também, essas histórias de trazer essas questões, e várias outras bandas também, né? Não, é legal isso. Legal tu encontrar esses elementos em diversas fases da carreira da banda, assim, né? Isso ficou mais louco, né? O cara começa aqui e termina lá adiante, né? É isso aí, cara. Como é que o cara consegue costurar? Foi uma mudança também, o Brad falou aí dessa mudança das letras, né, do Neil Peart, né? Se você pegar Fire Out Kings, Emissaries, que até um determinado ponto em Permanent Wave, você vê um pouco de fantasia, de cultura, né, greco-romana e tal. Já em Moving Pictures não, cara. Moving Pictures é um disco, né, feito com letras atuais naquela época, né? De fama, do indivíduo, de preconceito. Eram temas atuais, não tinha fantasia, não tinha mais aquela coisa, né? E é quando o Neil Peart realmente fala, ali foi o nascimento do Rush, né? Sem aquelas fantasias, sem aquela coisa do imaginário poético, não. Ali é uma banda adulta que chegou à maturidade e está pronta para fazer o seu melhor disco. É isso que é Moving Pictures. Que massa. Muito legal. Poxa, que com isso aí nós finalizamos bem, né? O podcast de hoje, né, meu? Do Redação Desconecta. Cara. Ô, Ale, eu queria só que tu aproveitasse. Qual livro tu indica do Rush? O Rush tem várias biografias aí. Tem algum que tu indica, assim, tipo, cara, puta, esse aqui é um de cabeceira e o cara precisa ler para entender esse contexto todo aí, né? Bom, o que eu indico, né? Que depois de muitos anos, né, chegou ao Brasil pela editora Belas Artes, é isso daqui, ó. A Bíblia. É a Bíblia. Aqui vai desde da família ali do nascimento dos 3 até a morte de Neil Peart em 2020. Eu tenho um parecido, só que não é do Rush, cara, é dos Beatles, ó. É mais ou menos por aí. Letrinha pequenininha, aí, cara, parece que não é bem fácil aqui. Que na realidade lá fora foram 3 livros, né? Isso, aqui a editora Belas Artes, ela condensou num livro só. O que eu achei bem interessante na época, do que você ter 3, né? Então aqui vai desde lá de 1965, 64, quando ele se conhece ainda adolescente e tal, quando vai estudar na escola lá direitinho, até... E aí, se você quiser complementar, também tem a biografia do Geddy Lee, né? Eu era meio avesso, ainda sou um pouco avesso
a autobiografia, né? Eu gosto quando um cara assim, que nem o Martin Popoff, né? Vou escrever sobre fulano, né? E aí tem coisas aqui que são bem, assim, que eu acho que dá uma outra visão, né? Que, por exemplo, o Geddy Lee foi demitido da banda pelo Ray Daniels, né? Junto lá com o baterista lá, o primeiro baterista, como é que é o nome dele? Que agora eu esqueci. John Hutsey, né? Hutsey. O Geddy Lee foi demitido da banda pelos dois, né? E aí depois que dá ruim, né? E eles são obrigados a chamar o Geddy Lee de volta, né? E aí meio que depois o Geddy Lee não é que se vinga, né? Sim. O John Hutsey é demitido da banda, né? E o Geddy Lee e o Ray Daniels, durante uns 5 ou 6 anos, eles tinham uma relação só profissional ali, ok e tal, por conta disso, porque na cabeça do Geddy Lee, ele tinha sido demitido pelo empresário, né? E o Ray Daniels disse que não é bem assim, que não sei o que e tal, mas são coisas interessantes. E a biografia do Geddy Lee, ela é bem assim, bem honesta mesmo. O Geddy Lee não se faz de rogado, não. Ele conta uns podres ali e você fica, como é que é? Foi isso mesmo? É assim? Caralho. Eu achei bem interessante, entendeu? Do tipo, vou dar um spoiler aqui, que pouca gente sabe, mas, por exemplo, no último show do Rush, né? 1º de agosto de 2015, lá no The Forum, em Los Angeles, que tem aquela famosa cena, né, do Neil Peart abraçado com o Geddy Lee, com o Alex Lifeson. Quando terminou o show, o Neil Peart foi pro camarim dele e não se encontrou mais com os dois, né? A Alex Geddy foi lá pro camarim dele, tava a família deles lá, com os amigos, canapés, as bebidas, e o Neil Peart não se encontrou mais com os dois. Amanheceu o dia, entendeu? Neil pegou a mulher dele, a família dele foi pra casa, não teve despedida, não teve nada. E aí de manhã, Alex e Gary, né, pegou as esposas, a família, entrou no avião e voltou pro Canadá, né, porque o Neil Peart morava em Los Angeles, né? E ficava ali, cara, 7, 8 meses sem se falar, sem nada. Era só um e-mail aqui, outro ali, tá? Depois de 7, 8 meses que voltaram a se falar. Ao que tudo indica, foi que Neil Peart ficou muito irritado com aquela turnê do R15, que foram 37 datas, se eu não me engano, tá? Foi a turnê mais curta deles. Ele ficou muito irritado que ele não queria fazer a turnê, entendeu? E foi uma briga de foice lá entre os 4, entre o Ray Daniels, entre o Geddy Lee, o Alex e o Neil Peart, para fazer essa turnê. Foi uma briga mesmo, né? E aí fizeram a turnê e quando terminou, bicho, foi meio que o Neil Peart dizendo, ó, terminei minha parte, agora eu vou cuidar da minha vida. Mas é interessante, eu indico esse livro aqui, né, o Rush através das décadas, e o My Effing Life, que é a biografia do Geddy Lee. São muito boas, tem histórias reveladoras ali. Legal. Muito bacana mesmo. Que demais, cara, que demais. Alexandre, pô, muito obrigado aí pelo teu tempo, cara, um baita papo aí, falamos sobre... Eu que agradeço. Essa obra-prima do Rush, Moving Pictures, né, que fez a banda ser reconhecida mundialmente, né, não que eles não fossem, mas aqui eles realmente ganharam uns holofotes a mais do que os outros trabalhos dele. Brody, que aula tivemos hoje, hein? Tá louco? Tá, a régua só sobe cada programa. Só sobe. Legal quando a gente traz um convidado, vem assim, a gente consegue notar a paixão dele com a banda e tudo, ele traz bastante informação relevante para o período da banda e tudo mais, né? Isso que engrandece nosso programa, é isso que faz a gente continuar, né, cara? Nosso trabalho aí. Espero que vocês de casa também tenham gostado e que, sei lá, cara, eu vou falar aquilo que sempre falo no final de todo o programa. Sei lá, se você ainda não ouviu o disco, cara, bota no Spotify aí e ouça, pelo amor de Deus. Ale, pô, agora sim, obrigado aí, meu. Quer deixar algumas palavras finais aí, além desse final apoteótico, é isso, né? Trazendo uma informação... Primeiramente, eu agradeço o convite, né? Eu acho que falar de música, falar da banda que a gente mais gosta é muito bom, né? Um papo desse assim, rapidinho passa, né? Quando a gente menos percebe, já passou uma hora e pouco, né? E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e estou aqui à disposição. Sempre que precisarem, estou na área. E se puderem passar lá na minha página, se puderem passar lá na minha página no Instagram, lá eu partilho um pouco da minha coleção, claro, né? Alex.testforever. Demorou.
Demorou, vamos compartilhar sim, estará nas descrições aí, já sigam lá, né, já a galera que gosta de Rush. E, ô Brody, já vamos deixar meio engatilhado aí, porque eu sei que tem outros discos do Rush que fizeram aniversário aí, né, ou estão fazendo aniversário cheio aí. Mais um na fila, hein? já está intimado, Alexandre. Já está intimado. Obrigado. Tamo junto, galera. Tamo junto, Esse aí foi o Redação Desconecta. Lembrando aí que todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, a gente tá no streaming de áudio e também no YouTube. E vai ter edição extra. Vamos ver se a gente consegue manter aí duas edições semanais. A gente se vê semana que vem, ou melhor, ainda essa semana. Um abraço. Valeu! Valeu!